Mayra Goulart, querida, seja bem-vinda aqui ao Giro das 11. Olha, eu até peço desculpas, eu estiquei um pouquinho o papo com o Luiz Vieira, dada a importância do que ele revelou ali naqueles momentos finais, que é uma coisa que também diz respeito ao seu trabalho, querida Mayra, que é o financiamento da educação, da ciência no Brasil, e a gente percebeu que tem um gap ali no INPE, né? Perdurou aquela política, mesmo na mudança de governo, aquela política, enfim, terrível, sabotadora do governo anterior. Vamos denunciar, vamos cobrar. Tudo bom, querida? Perfeito, não. Isso aí é um tema que não é só do meu interesse, mas a do FERJ faz parte de uma rede que chama Observatório do Conhecimento. Foi uma rede criada durante o governo Bolsonaro para fazer uma atuação junto à sociedade civil e aos tomadores de decisão em prol de um orçamento maior que o que a gente chama de conhecimento, que é ciência, tecnologia, ensino público superior. E a gente faz acompanhamentos das PLOAs, né, dos projetos de lei orçamentários, e das LOAs, das leis orçamentárias, para acompanhar como oscila essa rubrica, que a gente está chamando de orçamento do conhecimento. E desde 2015 até 2022, a ciência e tecnologia e as universidades federais, elas tinham perdido 130 bilhões de reais de orçamento quando comparado a 2015. A gente teve, de 2022 para 2023, uma elevação que só retoma, né, a valores compatíveis com 2009, ou seja, valores nominais de 2009. O que a gente obteve de bom é a interrupção de um cenário de perdas contínuas desde 2015. Mas essa recomposição não chega nem perto, não chega, se eu não me engano, nem a 50% do orçamento de 2015. Quer dizer, a nossa ciência, a nossa pesquisa estava muito melhor em 2015 do que nesse momento e melhor ainda em 2009? É isso? Não, Maíra? em Não, 2015 estava melhor. estava Foi o melhor. auge. Tá, É uma parábola. Uma parábola. perfeito. 2015 é o auge da parábola. Só que a recomposição não se deu para valores de 2015. A recomposição se deu para valores nominais de 2009. Nós temos Não um chegam nem novo. a 50% dos de 2015. É isso que eu quero deixar claro. A O gente está valor com é menos da metade do valor para operar na ciência, na tecnologia, no financiamento das universidades. Depois vocês entrem na página do Observatório do Conhecimento. E lá tem todos esses relatórios que fazem essa denúncia. A gente fez em vários jornais, a gente teve uma ampla repercussão na mídia do relatório. E vamos lançar na semana que vem o relatório da PLOA deste ano. Olha, a herança, né, que esse governo, né, pegou, né, com relação ao Bolsonaro, é tão complexa, foi de tanta destruição, inclusive porque não é só o Bolsonaro, é o Temer, é É o o Temer, golpe, isso é que é é o muito golpe, importante é o dizer. Temer. Vem desde o golpe, essa É, escalada, essa redução drástica nos valores para a ciência, tecnologia, vem do governo Temer. O Bolsonaro só escalona. só escalona. É tão grave, é tão cheio de sutilezas terríveis, né, de requintes, de crueldade, que o governo acaba não conseguindo operar tudo. Quer dizer, agora a gente tem um novo patamar, isso tem que ser levado ali para a mesa do presidente Lula, que é o patamar assim, coisas que foram implementadas por Temer e Bolsonaro e que continuam, né, que perduram no tempo, como essa questão do financiamento das nossas pesquisas aeroespaciais. É claro que o Lula tem as suas prioridades, combate à fome, desigualdade e tudo mais, mas sem dinheiro não se faz ciência. E Esse é se o um Brasil ponto quiser participar. fundamental, Conde, que é o Perfeito. seguinte: nunca fazer esse trade-off entre alimentação ou educação básica e ciência e tecnologia. A educação e o desenvolvimento nacional, devem ser pensados como sistemas. O sistema educacional ele vai da educação básica, da merenda na escola, até o IMPA, até as pesquisas mais aplicadas e tecnológicas. Esse é um sistema que precisa de todas as suas etapas bem financiadas para funcionar. Na universidade que se pensa a educação básica.
é na pesquisa de ponta que se pensam os projetos de desenvolvimento que vão reduzir a fome, vão reduzir a escassez. Então, assim, esse trade-off entre investimento em ciência e tecnologia, em educação pública superior e outros investimentos famélicos e urgentes, ele não é verdadeiro, porque são investimentos que se retroalimentam. Perfeito, Maíra. Você acha que a situação na dimensão das ciências humanas é pior, melhor ou é a mesma coisa? Você que está nessa isso aí área. tem uma pegadinha que é ótima. Por quê? Esses governos de direita e extrema-direita acham que sufocam as ciências humanas reduzindo o custo da pesquisa, né? Os repasses à pesquisa, ciência e tecnologia. Mas, proporcionalmente, as nossas pesquisas custam muito menos. Então, esse enfraquecimento, né? Essa estreiteza no repasse de recursos sufoca proporcionalmente muito mais as pesquisas duras, que precisam de um montante de recursos muito mais elevado. Olha só, então, eu assim, vi o que eu aqui. quero dizer as ciências humanas precisam de recurso. E elas sofreram com a redução dos recursos. Mas sofreu muito mais aquele professor que precisa de um reator de 100 milhões de reais para fazer sua pesquisa básica. Eu preciso de um conjunto de alunos bem remunerados que consigam se deslocar e pesquisar para fazer pesquisa comigo. Eu não preciso, esse professor, além desse conjunto de alunos, precisa de um reator de 100 mil reais. Maíra Goulart, aqui no Giro das 11. O Pedro Antônio Cândido está aqui mais uma vez. O golpe de 2016 contra a Dilma tirou as expectativas de mais verbas para educação, ciência e tecnologia com o dinheiro do pré-sal. A rubrica aumentaria muito. Enfim, a gente viu tudo o que aconteceu nesse período. Maíra, como é que estão as coisas? Eu quero começar falando com você um pouco. Eu queria que você falasse sobre a maré. Nós vimos imagens chocantes, né, de treinamento militar ali de integrantes do tráfico de drogas. Eu não gosto de usar muito esse termo, porque acho que é um termo equivocado, mas eu preciso que você me ajude, né, a achar um termo melhor. Porque aquilo ali é a consequência concreta do ultraliberalismo, né? Quer dizer, milícias, né, do tráfico controlando uma região inteira, impedindo. Você tem ali uma piscina que era para a comunidade, eles tomam conta de tudo aquilo ali, fazem treinamento com armas muito pesadas, que certamente chegaram até eles depois dessa política do liberou geral do Bolsonaro. Você viu essa matéria, essa repercussão? Vi sim, e eu acho que é interessante. Eu não sou uma especialista em segurança pública, mas eu consigo ver muito nitidamente uma contaminação de um modus operandi que era antes próprio, né, das milícias, né, enquanto grupos paramilitares formados por forças de segurança pública, por pessoas treinadas e que se organizavam para controlar um espaço através do uso da violência e conseguir rentabilidade através desse controle do espaço, seja oferecendo serviços como serviço de segurança, seja cobrando percentuais de quem oferece serviços e prestações econômicas. O tráfico de drogas, né, que antes se diferenciava da milícia por ser restrito à sua atividade comercial, né, venda de drogas, agora ele replica esse padrão de funcionamento da milícia, porque ele expande os seus ganhos, né, para além da venda de drogas, vende-se também outros serviços e se cobra para a prestação de serviço na região, mas se faz também a capacitação dos seus membros, que era um elemento distintivo das milícias, uma vez que elas eram constituídas, sobretudo, por membros das Forças Armadas, ex-membros das polícias militares. Então, eu acho que a gente pode ver essa contaminação no exercício da criminalidade, porque tanto milícia quanto traficante é criminoso igual. Tá aí, a gente está vendo algumas imagens aqui, essas imagens que rodaram o país, rodaram o mundo também, porque é uma coisa assustadora você ver um território, né, dominado. O governador disse que, enfim, vai fazer. Agora, as incursões também policiais, elas acabam gerando mais violência
e mais problemas e mortes, né? Que a gente não aguenta mais ver notícia de criança atingida por bala, aquela última criança que ficou 9 dias, acho que na UTI, e faleceu. Isso também. Completamente ineficazes. Você conversa isso com seus alunos, Maíra? Como é que está essa discussão dentro da universidade? Esse é meu medo com a repercussão desse tipo de imagem, porque eu acredito que ela só insufla, estimula um sentimento das elites, da opinião pública de modo geral, de autorizar o uso da violência policial contra pessoas pobres sob a justificativa do combate à criminalidade. Na própria matéria que saiu no G1 sobre essas imagens, havia uma associação entre o uso de um espaço próximo à escola. Foi uma declaração de um comandante da polícia dizendo assim, olha como eles escolhem locais próximos às escolas para que a polícia não o invada, né? Não vá lá e prenda, não use a violência. Ali, eles já estão atuando preventivamente na legitimação de eventuais usos de violência perto de escola. E com isso, eu sei que esse tema é muito perigoso para nós de esquerda. A segurança pública é um grande gargalo para a esquerda. Por quê? Porque da mesma forma que a gente deve ser muito taxativo na negação do uso da violência contra pessoas pobres, em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade, em prol de um suposto combate ao crime. Por que suposto? Porque é um crime que está amplamente respaldado, financiado, retroalimentado pelas próprias forças que dizem combatê-lo. Então, você usa a violência contra as classes populares num combate à criminalidade que está sendo combatido por aqueles que fazem parte da própria criminalidade, que são as forças policiais, nos seus alto-comandos, que estão muito associados tanto à milícia quanto ao tráfico de drogas. E não ao uso de outras formas de combate que não envolvam colocar essa população empobrecida em risco. É porque as formas de prevenção, né, que são as mais, digamos, não sei se a palavra certa seria recomendadas por setores democráticos, não punitivistas e não violentos, né? Elas demandam tempo para ser implementadas, né? Se você tem uma interrupção o tempo todo, a gente vê a situação da Bahia, a gente fica se perguntando, né? A polícia militar que mais mata no Brasil, depois de quantos governos do PT? Acho que 4 governos do PT seguidos. Quer dizer, ontem eu vi uma coletiva do Flávio Dino, ele na corda bamba, dizendo assim, olha, nós temos de entrar com força, falando da Bahia, né? Mas isso fique claro, né? Justamente porque ele está falando do lugar de fala, aspas, da esquerda. Não é fácil, não é trivial, e agora a gente tem, inclusive, Maíra, uma discussão sobre se o Dino for recomendado nomeado para o STF, abre a vaga no Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça pode ser clivado para o Ministério de Segurança Pública e o Ministério da Justiça. Sobre isso, você tem um comentário? Você acha que seria bom, por exemplo, ter um Ministério de Segurança Pública? Eu acho que há um problema mais estrutural, que é o seguinte: a esquerda não tem força suficiente para fazer o que precisava ser feito, que é uma intervenção nas polícias militares, para que aqueles que estão comprometidos com a manutenção da criminalidade e aqueles que não conseguem exercer a sua função sem usar da violência indevidamente contra as classes populares fossem afastados. Por que a esquerda não consegue fazer isso, nem o todo-poderoso Flávio Dino? Porque não há consenso social sobre isso. As camadas médias e a opinião pública, de modo geral, não é a favor de uma intervenção nas polícias. Por quê? Porque, de certo modo, elas contam com o beneplácito dessas elites no uso da violência contra as classes populares.
Então, a maior batalha a ser travada se dá menos em termos de engenharia institucional, um ministério, 2 ministérios, muda a lei, não muda a lei, cria um órgão, não cria um órgão, do que uma disputa a ser travada na sociedade civil para convencer a sociedade civil sobre a ineficácia desse tipo de combate à violência que só a retroalimenta. Porque o uso da violência contra a população pobre só retroalimenta a violência. Maíra Goulart aqui no Giro, o Hussein Brasil está dizendo o seguinte: Maíra, tá certa, foco na folha, de olho na floresta. Não entendi muito bem, mas tá poético, meu querido Hussein. Ana Simpson dizendo aqui: olá, Maíra e Conde, é real que o Rio de Janeiro está com 60% ocupado por esses grupos paramilitares? Eu não sei se a Maíra tem esse percentual, acho que não, né, Maíra? Não tem, mas tem um pesquisador, Daniel Irata, da UF, que trabalha com esses dados. Eu acho que se botar o nome dele no Google, deve achar alguma coisa. Aliás, depois eu preciso pedir umas recomendações tuas aí, porque você é muito bem relacionado aí com os pesquisadores, né, no Rio de Janeiro, para a gente trazer aqui para o Giro para falar sobre as questões também de segurança pública, né? Que isso são é um importantes, tema segurança pública no Rio. muito importante, chamar especialistas que consigam travar esse debate, sendo mais fazendo aquilo que a esquerda no governo não está fazendo, que é discutir como que as forças policiais são um braço do uso da violência criminosa. Criminosa é uma coisa terrível, né? Estão pensando, o Dino falou intervenção na Bahia, mas ele não quis, ele falou intervenção no sentido de colaboração e de soma, né? Vamos ver o que vai dar isso aí, a gente está de olho e está cobrando muito o tempo todo aqui na nossa cobertura. Maíra Goulart, o general Heleno, nesse momento, está na CPMI dos atos golpistas, e pelo que eu estou acompanhando aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Nós estamos transmitindo num link simultâneo aqui no 247 e nos outros canais também. Está aqui, olha lá o Heleno, todo esparramado ali na cadeira dele, e a Elisiane Gama ainda falando. Mas aqui a arguição da Elisiane já passou, e eu estava vendo que havia muitos deputados falando longamente. Olha, ele está reclamando. Vamos abrir o som um pouquinho para ver o que ele está falando? Completamente infundado. O coronel Mauro Cid, nessa oportunidade, estava sentado atrás, esperando, inclusive, se houvesse alguma necessidade do presidente de ligar para alguém liga, chega um cara e fala, está ligando para o presidente. Essa é a missão do ajudante de ordem. Ele não dá palpite numa reunião dessa. Ele não levanta o braço e fala, presidente, eu quero falar. Isso não existe. E lógico que não, isso aí não existe. Então, pronto. Então, o que eu estou dizendo é perfeitamente lógico e olha o tamanho da mão do general Heleno. Parece aquela mão que você compra, né? Que você fica dando tchau. A mão é maior que tudo, que o corpo dele. Que coisa absurda. Mas, enfim, tá aqui a pergunta que eu queria te fazer, Maíra, sobre a CPMI. Ela está chegando ao final. Nós temos aí, acho que mais quase um mês de CPMI, 17 de outubro, se não me engano, é o dia limite para ela entregar o relatório. Qual que é o balanço que você faz? Está indo bem a CPMI? Os deputados estão... Isso está gerando... né, de fato, né, depois da delação do Mauro Cid... Aliás, a delação do Mauro Cid acho que só aconteceu por causa da CPMI. É uma visão minha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, eu acho que a CPMI está, sim, cumprindo a sua função. A meu ver, qual é a função? A função é de fazer chegar a um público o mais abrangente possível informações confiáveis sobre o que ocorreu durante os atos 8 de janeiro, né, durante esse período, mas também aquilo que preparou o caminho para esses atos. E eu acho que, nesse sentido, a CPMI está cumprindo, sim, o seu papel, e acho que essa reta final a gente aguarda aguarda emoções mais fortes. Mas lembrando a importância disso. A gente tem na população um conjunto oscilante, né? Porque tem gente que diz que é 11%, 25%, depois eu posso falar um pouco sobre essas porcentagens. Mas um contingente da população que ainda se alimenta por informações enviesadas, que não tem a chancela da mídia tradicional, um mínimo de confiabilidade. E para esses segmentos, essa informação, a informação
de que, por exemplo, o Lula não tem a ver com o 8 de janeiro, ou que os radicais de esquerda não são quem fez os atentados contra os três poderes, não chegou. Uma pesquisa da Pulso, né? Uma pesquisa publicada no Pulso, aquele setor do Globo para pesquisas, em 12 de setembro, indica que 11% da população respaldam os acontecimentos do 8 de janeiro. Para além disso, além desses 11%, quando perguntado sobre quem é o culpado dos eventos, 8% diz que é Lula. 13% dizem que são radicais de esquerda. Então, a gente tem, por um lado, 11% dizendo que é a favor e 25% dizendo uma coisa completamente arbitrária, que o Lula organizou o 8 de janeiro, que foram radicais de esquerda que organizaram o 8 de janeiro. Ou seja, é importante esse esforço comunicacional para além das bolhas, né, e que consiga penetrar nessa população que está tão mal informada. Eles estão tentando encaixar, mas se eu entendi bem o que você falou, encaixar uma narrativa de que o governo deixou eles invadirem a sede dos três poderes para que a população ficasse contra eles, aquela coisa toda. Mas isso tem reverberado num percentual pequeno. Foi isso que você disse? Então, eu disse que não é tão pequeno assim. Não é tão pequeno assim? Porque se você tem apenas 11% respaldando, dizendo que são favoráveis, você tem 8 mais 13, dá 25%. 25% alegando que ou foi Lula ou foram radicais de esquerda que cometeram os atentados golpistas. Para quem acredita no que eles acreditam. 25% não é um número pequeno. 25% pode eleger muita gente para o legislativo, por exemplo. Mais uma vez, está faltando comunicação, inteligência, tudo, né? Demora, primeiro paciência da nossa parte, porque demora. É por isso que é importante que essa CPI demore e que isso ocupe um tempo, né? Da mesma forma que a gente vem conversando sobre a prisão do Bolsonaro, é importante que ele demore a ser preso, que essa investigação, que todas as etapas das investigações demorem, para que isso possa ir penetrando aos poucos nesses segmentos. No imaginário, no imaginário desses segmentos que se informam de maneira precária. E que nessa precariedade tem muitos filtros a essa informação, filtros ideológicos fortes. E que por isso que é importante a CPMI, é importante que as investigações sejam devidamente conduzidas pelo sistema de justiça posteriormente ou em paralelo, para que, com o máximo de informações sendo levantadas e com a obediência ao devido processo legal, para que a gente não seja acusado de atropelar o devido processo legal, essas pessoas sejam criminalizadas. E aí o que acontece, né? A defesa do Bolsonaro, e eles, e a quadrilha toda, sabendo dessa descompensação, vamos dizer assim, social no campo da interpretação dos fatos e tudo mais, né? Do negacionismo, acreditar em coisas, meteoro, extraterrestre, terra plana e tudo mais. A defesa do Bolsonaro está preparando a seguinte tese, né, de que quem articulou o golpe foi o Mauro Cid, o que é muito difícil de acreditar, mas eles vão acreditar nisso, né? Essa massa de 20 e tantos % vai chancelar, porque eles chancelam qualquer coisa. Maíra, é muito complicado a gente digladiar com esse tipo de jogo baixo, né? Quer dizer, eles não têm o menor pudor de inventar teses fantasiosas o tempo todo. É uma disputa, é cansativo, é longo, mas disputas no nível social têm essa temporalidade. Não tem como a gente usar um remedinho ou um atalho para conseguir acessar, informar com tranquilidade, discutir, para ir dissolvendo essas hipóteses absurdas através do uso da informação, mas de processos dialógicos, que cada um de nós consiga dialogar com essas pessoas que têm essas opiniões tão tacanhas. E aí eu coloco mais uma. Nessa mesma pesquisa, 42% indica que Bolsonaro inelegível é fruto de uma perseguição do TSE, 42%. E aí eu reforço,
esse argumento de vai ter sempre uma minoria pensando assim, é melhor deixar eles para lá, é muito perigoso. Porque se só são 11% que respaldam os atos golpistas, 11% não ganha eleição, vamos deixar para lá, mas 42%? É perigoso. Para terminar, Maíra, o tempo voou aqui com a Maíra também, sempre, que é muito bom, né? Porque a gente fala um monte de coisa. Hoje eu tenho internet, a gente está com a internet boa. Excelente aí hoje. Ô, Maíra, sobre o que eu poderia dizer sobre esses 42% para trazer aqui uma contra-argumentação contigo é o seguinte: a imprensa convencional ela não está comprando essas teses, a meu ver. Não sei se você está percebendo assim também, né? Ela está se mantendo à distância, ainda que com a demagogia que eles ostentam. Isso faz diferença? Quer dizer, eu entendo que essas teses não prosperam simplesmente, que esses 42% da população que acredita em terra plana e tudo mais, eles estão ficando cada vez mais proscritos da cena, embora sejam volumosos. O que você teria a dizer para a gente sobre isso? Quero crer que você está certo, né? Ou seja, de que agora, com essa nova correlação de forças, a gente conseguiu uma maioria instável, frágil e precária, que precisa de esforços contínuos para a sua manutenção. Esses esforços contínuos não vão vir da mídia tradicional, que certamente não apoiará o governo Lula até o seu final e nem apoiará numa possível sucessão em 2026. Nós precisamos estar atentos para, junto com a mídia tradicional e reforçando a sua importância, dialogar com esses segmentos mais radicalizados sobre a importância dos veículos de comunicação, mesmo com relativo viés por parte deles, porque eles ainda assim são melhores do que esses blogs, esses portais completamente arbitrários e alienados que irrigam essas bolhas de dissonância cognitiva. Mas temos que ficar atentos, porque na comunicação da mídia sempre vem uma informação, ainda que de uma maneira sutil, que colocam dois ladismos aí, né? A gente já conversou sobre dois ladismos, que é assim, tem o Bolsonaro, né? Mas também a esquerda não, mas também a esquerda não tem nada a ver. Nós não temos nada análogo ao bolsonarismo no campo da esquerda com viabilidade eleitoral. É claro que deve ter qualquer grupo de 5 pessoas, no movimento sindical tem vários, que são extremistas de esquerda, mas no caso de forças com pujança eleitoral, a gente não tem dois ladismos. Então não tem essa coisa de que, da mesma forma que o Lula sofreu com a Lava Jato, o Bolsonaro está sofrendo hoje com Alexandre de Moraes, com o TSE. A gente também já falou sobre isso, a importância de que nós nos apeguemos ao devido processo legal para nos diferenciar dessas dinâmicas de lavajatistas, de lawfare do passado. Maíra Goulart aqui no Giro das 11, eu quero agradecer a todos vocês. Olha que bacana aqui o comentário, Maíra, do... deixa eu ver. Ana Simpson, que está aqui. Obrigada, Maíra. Fiz a busca, está no site da UF, Federal Fluminense, né? E lá estão todos os dados completos. Assustador. Obrigado, Maíra. Eu vou consultar também esses dados todos aqui na sequência, assim que terminar o giro. Agradecer demais a presença de vocês, o carinho. Continuem conosco. Nós vamos continuar aqui cobrindo o depoimento do General Heleno na TV 247, na TVT. Quero mandar um abraço para todo mundo. Excelente semana, porque ainda é terça-feira. Maíra, querida, sucesso aí com seus alunos queridos que te adoram. Excelente semana para todos. Quero dizer que no Lapcom, né? Lapcom UFRJ no Instagram, essa semana a gente vai lançar o Guia das Eleições Municipais, primeiro volume. Tá imperdível, fala de Rio de Janeiro, a gente apresenta o primeiro panorama.